Bom dia, queridos amigos ouvintes da Mundial. Estamos hoje, no dia de Natal, aqui com vocês, com a alegria de desfrutar com vocês esse dia maravilhoso que todos os anos nós comemoramos a data do Cristo, do nascimento de Jesus. Quero desejar a todos, desde o começo desse programa, um lindo Natal. Que vocês desfrutem hoje de um dia maravilhoso junto da família, ou mesmo sozinhos. O que importa é que estejam com Deus, estejam felizes, estejam em paz. Acho que o que nós mais procuramos é a paz. Esse ano eu só posso agradecer a todos, e especialmente a Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo, onde eu tive a oportunidade em agosto de visitar a Terra Santa, né? Israel. Também estive no Egito, no Monte Sinai, e na Jordânia, onde tem parte da história de Moisés. Quero agradecer muito, do fundo do coração, essa oportunidade que Deus me proporcionou, e convido a todos a irem à Terra Santa quando puderem. Todos nós deveríamos ir, colocar o pé nos locais onde Jesus caminhou. E nesse dia de Natal eu preparei um programa que eu julgo bastante especial e muito importante. É um programa onde eu estudei muito para fazer esse tema, que é o tema do rim, né? Lógico que eu já falei demais do rim durante todos esses anos de Rádio Mundial. Por várias vezes eu falei do rim, mas hoje eu trouxe uma aula completa de rim. Gostaria que vocês ficassem a postos, pegassem lápis e papel para escutar as dicas. O rim é o principal órgão de excreção dos animais vertebrados. Em humanos, eles estão localizados ali na região lombar, na parte posterior do abdômen. E, como todos nós sabemos, existem dois rins. Dois rins nós temos, o rim direito e o rim esquerdo. Eles são mais ou menos em forma de feijão e medem mais ou menos 11 centímetros de comprimento, uns 5 centímetros de largura e 3 centímetros de espessura. Então, você imagina 11 centímetros de rim. 11 centímetros é muito pouco, e esse rim, o quanto ele é importante. Não vou discutir, não vou falar da vascularização do rim, nem do formato do rim, dos polos do rim, porque isso são descrições anatômicas de pouca utilidade. Cada rim é formado por unidades, por estruturas, são mais de 1 milhão de néfrons em cada rim. Então, cada rim tem milhões de néfrons, onde acontece a filtração do sangue. Quais são as funções do rim? Na medicina ocidental, as funções do rim seriam um balanço sadio da química dos nossos corpos. Então, os rins, eles devem eliminar as substâncias tóxicas que são oriundas do nosso metabolismo, como, por exemplo, a ureia e a creatinina. Manter o equilíbrio dos eletrólitos do corpo humano, sódio, potássio, magnésio, cálcio, cloro, isso é função básica do rim. O rim também ele é responsável pela regulação do equilíbrio ácido-básico do sangue, para regular o pH do sangue. O rim é responsável pela osmolaridade, pelo volume de líquido que circula no nosso organismo diariamente, e ele tem a função primordial de eliminar água do corpo, a água que sobra do nosso corpo. A excreção das substâncias químicas, como os antibióticos, os medicamentos, vão ser excretados pelo rim. A produção de hormônio, existe um hormônio importante no rim, que é a eritropoetina, que estimula a produção dos glóbulos vermelhos. Existe um outro hormônio chamado renina,
que equilibra, eleva a pressão arterial. Existem sininas e prostaglandinas. Então, o rim tem uma função hormonal importante. E poucas pessoas sabem que o rim também é responsável por modificar a forma da vitamina D. Então, a vitamina D que chega ao rim, para que a vitamina melhore a absorção do cálcio pelos intestinos, melhorando a entrada de cálcio nos ossos, ela vai ser modificada dentro do rim para um melhor aproveitamento do cálcio nos ossos. A produção de urina é constante no rim e responsável pela excreção dos materiais tóxicos. Muito bem, o processo de filtração do sangue nos rins, pelos rins, ocorre da seguinte forma: a quantidade de líquido que passa pelo glomérulo, que passa pelos glomérulos renais, é de 170 litros por dia de filtração, sendo que 99% desse volume é reabsorvido pelos túbulos renais e volta para o nosso corpo, eliminando, em média, um ser humano por dia de 1,7 a 2 litros de urina por dia. O resto de todo o filtrado é reabsorvido pelo rim. Como eu já disse, dessa forma, ele faz o tamponamento do sangue, deixando o sangue mais ácido ou mais alcalino, né? Regulando a concentração de bicarbonato. Todos esses conceitos são da medicina ocidental, para vocês terem uma ideia do quanto o rim já é estudado e já é conhecido. Vamos falar do rim na medicina chinesa? Então, tudo na natureza, segundo os chineses, tudo na natureza e no corpo humano manifesta-se através de um equilíbrio do yin e do yang. E com o rim não poderia ser diferente, né? Ele vai regular o yin e o yang. O yin representa o quê? Representa a essência do rim, a essência jing do rim, a essência hereditária que vem dos nossos antepassados. E os fluidos dentro do rim. Todos os fluidos corpóreos que passam pelo rim têm a natureza yin. E o yang do rim é a força motriz de todos os processos energéticos e fisiológicos, sendo a base de transformação e do crescimento. Então, o rim tem como sua principal função estocar a essência hereditária, ancestral, essência jing, governar o nascimento do ser, o crescimento dessa criança e a reprodução dos seres humanos. Né? Toda a parte de fertilidade do homem e da mulher tem um envolvimento do rim. Todas as doenças renais se manifestarão como uma deficiência ou do yin ou do yang do rim. Então, todas as doenças crônicas de qualquer órgão vão alcançar finalmente o rim. Então, se você tem uma doença do fígado, uma doença do baço, uma doença do coração e do pulmão, fundamentalmente vai atingir o rim. O rim é regido pela água, pelo elemento água. O rim tem como sabor o sal, o salgado, o sabor salgado pertence ao rim. Por isso, quando existe uma deficiência do qi do rim, não se pode colocar sal na comida. O rim tem como cor que estimula o rim a cor preta. O preto estimula o rim. Então, o preto nos alimentos, os alimentos escuros vão estimular o rim. O rim rege as emoções. 2 tipos de emoção são características do rim: o autoritarismo e o medo. O rim rege o espírito da vontade, a disposição, o ânimo, o pique da pessoa tem tudo a ver com o rim. O rim rege os orifícios da orelha, da audição, tudo que se relaciona à audição. O rim rege o ânus e a uretra. Então, a urina que prende, urina que solta, incontinência urinária, incontinência fecal, tudo a ver com o rim. O rim rege os cabelos, os ossos, os dentes, as medulas, é o mar das medulas, que é o cérebro. Medula óssea, medula espinhal, o encéfalo, o cérebro é por conta da energia do rim.
As causas de deficiências energéticas do rim. Primeiro, pode haver uma debilidade hereditária que vem dos nossos ancestrais. Então, a essência Jing do pai, trazida pelo espermatozoide, com a essência Jing da mãe, trazida pelo óvulo, formam o Qi ancestral ou o Qi pré-celestial da pessoa. Isso vai ser alojado no rim direito de todos nós. Então, a união do Qi da mãe, a essência Jing da mãe, Jing do pai, o Qi ancestral primordial, na hora da fecundação, é o milagre da vida. Aquele boom de energia, aquele encontro de energia, quando as duas hélices de DNA se encontram, o giro das hélices de DNA é a mesma velocidade do giro do universo, e isso é o milagre da vida. Toda essa essência ancestral, Jing, pré-celestial da pessoa, vai se alojar no rim direito. Segue-se que a constituição herdada do indivíduo dependerá da força e da qualidade da essência Jing dos pais. Por isso, se você quer gerar um filho, quer gerar uma criança, tem que cuidar principalmente dos seus rins. No momento que você vai cuidar do rim, no momento que um casal está tentando gerar um filho, casais que têm infertilidade, têm, em geral, um dos dois ou ambos, uma essência Jing do rim mais baixa. Rim direito, às vezes não tem do rim direito, mas tem um desgaste grande do rim esquerdo, que já vou explicar daqui a pouco, que gera um roubo de energia do rim direito. Lembrando que a essência Jing, que está presente no rim direito, ela não se só gasta. No momento que o bebê nasce, que é cortado o cordão umbilical, na verdade ele já está envelhecendo, já está gastando o Qi ancestral, a essência Jing. Então, o rim direito é um rim que não repõe energia, somente o rim esquerdo. A essência Jing dos pais, se ela estiver debilitada, o rim da criança também será debilitado. Então, se um dos pais, pai ou mãe, tiver essência Jing baixa, vai gerar um bebê com menos essência Jing, então com menos quantidade de anos de vida. Nas formas graves de deficiência da essência Jing, a criança nasce e se desenvolve com retardo mental, desenvolvimento ósseo debilitado, tórax em pombo, incontinência urinária, cabelos ralos e dentes fracos. São crianças miúdas, crianças muito pequenas. A idade dos pais é um dos fatores mais importantes para a concepção do bebê. São considerados pais velhos, dependendo das condições do desgaste pessoal de cada um dos pais, já podem ser considerados velhos pais com 35 anos de idade. Pais jovens, porém, em estado de exaustão e de fadiga, então jovem de 20 e poucos anos que bebe demais, come demais, que tem fadiga crônica, cansaço crônico, gerarão também filhos deficientes porque estão consumindo a sua própria essência Jing. A essência Jing dos pais, como eu já disse, está armazenada no rim direito e vai ser a origem da energia do rim direito do feto. Então, toda a essência Jing dos pais vai para o rim direito do feto e nunca será reposta. A essência Jing é uma só. Então, o indivíduo nasce com um potencial para viver 80 anos, 100 anos, 120 anos, 40, 50 anos. Cada um nasce com o seu quantum fixo de energia. E vamos vivendo o nosso dia a dia, gastando de pouquinho a energia Jing, a energia acumulada. O rim esquerdo, ele tem
uma reposição de energia a cada 24 horas através da alimentação, respiração, exercício físico, boas noites de sono. Você vai repondo a energia do rim esquerdo. Então, a energia do rim esquerdo, ela é renovável e ela pode ser acumulada. E por que é importante esse reabastecimento dessa energia do rim esquerdo? Porque se você tiver um rim esquerdo bom e que dure 24 horas, você não vai usar a energia do rim direito, que é a energia do seu ancestral. A energia que foi colocada no seu rim para você viver X números de anos e que não é reposta. Qual é o horário em que o rim está sendo reabastecido de energia, o rim esquerdo, diariamente? Entre 17 e 19 horas. Agora, no horário de verão, vocês adiantem um relógio 1 hora, entre 18 e 20 horas. Após esse horário, o rim esquerdo vai consumindo a energia lentamente até as 17 horas do dia seguinte, onde então ele vai começar a recarregar novamente a energia do rim esquerdo. Então, é muito interessante esse jogo de energia entre o rim direito e esquerdo. O rim direito, por sua vez, ele é poupado o máximo possível. Essa energia, ela vai sendo gasta na medida que nós vamos envelhecendo. O envelhecimento é natural e é normal. O que quer dizer o envelhecimento para os chineses? Quer dizer um gasto pequeno e constante do rim direito ao longo da vida. Quando a energia do rim esquerdo é consumida antes das 24 horas, o organismo vai lançar mão de utilizar com mais veemência a energia do rim direito. O indivíduo entra em estado de envelhecimento precoce e diminuição da perspectiva de vida. Isso seria o encurtamento da vida. Uma das coisas que eu mais avalio no consultório é exatamente isso. Né? Quando nós colocamos a mão no pulso, o diagnóstico chinês é feito pelo pulso, nós sentimos a energia do rim direito e esquerdo. Para quem tem prática, a gente vê com muita facilidade se o rim direito está bom, se o rim esquerdo está desgastado. Às vezes você vê que o indivíduo, ao meio-dia, 10 horas da manhã, não tem energia de rim esquerdo. Isso quer dizer que ele não está acumulando naquelas 24 horas energia de rim esquerdo para durar 24 horas, então ele está utilizando a energia do rim direito. As emoções são algo extremamente importante para os chineses e cada órgão tem a sua emoção específica. No caso do rim, a emoção que mais está vinculada ao rim é o medo. Os chineses dizem que o medo faz o qi, a energia do corpo, descender. Então, o medo pode paralisar a energia. Nas crianças, aquele xixi na cama à noite tem a ver com a emoção, né? Com a energia do rim. Nos adultos, o medo, o autoritarismo, a ansiedade, quando são presentes na rotina do indivíduo, pode induzir a um vazio do yang do rim. Né? O yang do rim fica vazio, o rim ele tem que descender a energia. Nesse caso, ele faz a energia subir, causando uma boca seca, agitação mental, insônia, rubor na face, rubor malar. Outra questão associada ao rim é a atividade sexual. Então, os chineses, nos livros mais antigos, já referiam que o excesso de atividade sexual pode debilitar o rim. A atividade sexual excessiva tende a depauperar a essência Jing do rim, o qi ancestral que está localizado no rim direito. A atividade sexual se refere ao ato sexual completo com ejaculação, no caso dos homens, e orgasmos nos homens e nas mulheres. O ato da masturbação excessiva afeta o rim tanto quanto o sexo feito a dois. Outros órgãos, como o coração e fígado, além do rim,
também contribuem para a atividade sexual normal e saudável. Então, muitas vezes a falta da libido não se deve somente ao rim, mas também a desequilíbrio, principalmente do fígado e do coração. Pessoas muito ansiosas, muito nervosas, que estão ali com debilidade do coração também vão ter dificuldades sexuais. Existe uma relação direta entre o coração e o rim. Eles se sustentam e se nutrem mutuamente. Quando há uma diminuição da energia do rim por atividade sexual excessiva, o coração também fica enfraquecido e vice-versa. Se o coração estiver debilitado, vai existir uma diminuição da energia do rim e a atividade sexual também será muito afetada. Emoções de tristeza e ansiedade podem debilitar o rim e também causar uma impotência no homem e uma dificuldade grande da mulher conseguir chegar ao orgasmo. Então, às vezes a mulher tem um rim bom, mas ela tem uma tristeza com aborrecimento com o marido, então ela não consegue se entregar no ato sexual e chegar ao orgasmo. A frigidez, a impotência podem ser provocados pela estagnação da energia do fígado, que vai paralisar a circulação do baixo ventre e paralisar a quantidade de energia que chega nos órgãos sexuais. Então, os fenômenos emocionais, a raiva, os momentos de indecisão, a tristeza, tudo isso pode chegar a afetar a sexualidade do casal. Com o passar dos anos, essa essência Jing, que é o Qi ancestral, declina com a idade e isso é um processo normal. Notamos que a diferença de velocidade de envelhecimento do indivíduo para indivíduo é diretamente relacionada à qualidade de vida. Então, nós necessariamente temos que cuidar de nós mesmos, cuidar da nossa alimentação, cuidar do nosso estresse no nosso dia a dia. O fato de nós não cuidarmos de nós mesmos, não termos regra na vida, faz com que gastemos a energia do rim direito mais cedo e com mais possibilidades de adoecermos e morrermos mais cedo do que era o previsto. No envelhecimento, a audição também diminui, porque a essência Jing, ela que alcança o ouvido, ela que comanda o ouvido. No envelhecimento, os ossos vão ficar menos nutridos, porque o rim rege os ossos, rege a medula dos ossos também, né? Então, esses ossos vão ficar mais quebradiços, mais frágeis, e o sangue poderá ter menos glóbulos brancos e vermelhos, porque todos os glóbulos brancos, vermelhos e as plaquetas são produzidas pela medula dos ossos, que é a regência de rim. Então, uma pessoa que tem anemia crônica pode ter como dificuldade a essência do rim, a energia do rim. Né? Muitas vezes nós temos que cuidar do rim para melhorar a anemia e não só ficar consumindo mais alimentos com ferro. Existe um portão, uma energia importantíssima, chamado portão da vitalidade, ou Ming Men. Ele está localizado entre os dois rins. Nos livros chineses mais antigos diziam que o Ming Men era por conta do rim direito, da essência Jing. Já na dinastia Ming, já foi mudado pelos médicos chineses a ideia de que o Ming Men seria um losango de energia, que está entre os dois rins ali no baixo ventre. Então, ele armazena a essência vital. Está localizado entre os dois rins, é como se fosse um fole, um losango de energia que aumenta, que dilata e diminui na medida que nós respiramos. É a fonte de energia vital dos órgãos. Então, a partir do Ming Men, do losango de energia entre os dois órgãos, todos os outros órgãos se nutrem de energia. Existe um armazenamento da essência vital
e muito fundamental na produção do esperma no homem, regula a atividade funcional do útero da mulher, nutre os órgãos sexuais e perdem o vigor com o tempo. Então, uma prática de respiração abdominal, que seria você inspirar, dilatando o abdômen para fora, e expirar, contraindo o abdômen, faz alimentar o Ming Men. Então, o Ming Men é um fole, é um losango de energia entre os dois rins, que nutre todos os órgãos, mas principalmente o útero da mulher e a produção de espermatozoides pelo homem. É o portão da vitalidade. Se você tem o Ming Men forte, você tem vitalidade nos dois rins e nos órgãos, principalmente nos órgãos do baixo ventre. O excesso de trabalho físico e mental debilita principalmente o yang do rim. Já o excesso de atividade mental sob condições de estresse debilita o yin do rim. Então, o excesso de trabalho físico debilita o yang, o excesso de trabalho mental debilita o yin do rim. Isso é a causa mais frequente de deficiência do yin do rim nas sociedades ocidentais industrializadas, que é o padrão mental excessivo. O trabalho em condições de estresse por longas horas até a noite, refeições que são feitas rápidas, reuniões de negócios comendo, falta de atividade física, ausência de descansos, horários irregulares para comer, para dormir, gera uma deficiência muito acentuada do yin do rim. E o tempo não é suficiente nas 24 horas para repor essa energia. Então, o indivíduo entra num desgaste crônico de energia. O indivíduo gasta todo o seu yang do rim, gerado diariamente pelo rim esquerdo, restando então o triste consumo da energia ancestral Jing do rim direito. Muito bem, voltamos agora no nosso programa de Natal, hoje falando de um assunto super importante que é o rim. Agora nós vamos falar sobre as síndromes chinesas do rim, que é muito importante. A deficiência do yin do rim talvez seja o mais comum de todos os sintomas, de todas as deficiências relacionadas a rim. E quais seriam os sintomas da deficiência do yin do rim? Em primeiro lugar, você pode ter tontura. Aquelas tonturas leves que você abaixa, levanta, vira rapidamente e tem a tal da tontura. O zumbido, um dia tem zumbido, um zumbido fino, distante, passa, de repente vai passando os meses, aquele zumbido vai se tornando mais frequente, o início é lento, é gradual, é um ruído de água corrente, é muito comum o ruído de água corrente, esse tipo de zumbido de rim, de ouvido está relacionado à deficiência do rim. Escassez dos fluidos orgânicos faz parte da síndrome da deficiência do yin do rim. Por exemplo, boca seca à noite, sede constante, constipação intestinal, urina escassa e escura. Então, isso é deficiência do yin do rim. Calor nos 5 palmos, então, pés, mãos e o tórax com calor. Você sente aquela quentura na planta dos pés, na palma das mãos e no tórax. Sudorese noturna. Então, língua vermelha, descascada, pulso rápido, perda de urina noturna, dor lombar, dor nos ossos. Sabe quando você vai levantar e dói tudo? Ah, nossa, doutora, os meus ossos doem. Isso é deficiência do yin do rim. Tem como tratar com fitoterapia. E tem como tratar com dieta, a dieta do rim. A dieta do rim eu vou comentar em programa separado. A deficiência do yang do rim. Então, nós falamos a deficiência do yin do rim. A deficiência do yang do rim. Joelhos frios. Lombalgia, dor na região lombar. Sensação de frio nas costas. Aversão ao frio. As pernas são debilitadas, fraqueza nas pernas, cor branca e brilhante da face, aquela face pálida. Os joelhos sem força,
A pessoa perde a força dos joelhos. Impotência sexual nos homens tem muito a ver com deficiência do yang do rim. Ejaculação precoce, idem. Moleza, apatia, a urina clara e abundante. Diferente da deficiência do yin, onde a urina é concentrada, na deficiência do yang, a perda de urina é muito fácil, a urina não tem cor, a urina é incolor. Inchaço nas pernas, infertilidade na mulher, falta de apetite, anorexia, perda de fezes. Quando existe a deficiência do yang, do rim, não existe tônus no ânus. Então, a pessoa pode perder fezes involuntariamente ou ter aquela urgência para ir no banheiro. Não consegue segurar, o ânus não tem força para segurar as fezes. Quando mostra a língua, é uma língua pálida, é uma língua inchada e é uma língua muito úmida, diferente da outra, da deficiência do yin, do rim, que a boca é seca. O pulso é debilitado, profundo, fraco. Existem outras síndromes, como, por exemplo, a ausência de firmeza do qi do rim. É caracterizado pela debilidade dos orifícios inferiores da uretra e do portão do esperma. Então, existe perda, os sintomas recaem, em geral, na perda urinária e na ejaculação, na poluição noturna. O homem ejacula dormindo, perde o sêmen dormindo. Esse é o padrão frequentemente considerado de frio do baixo ventre. Então, urina frequente, urina clara, é como toma um copo d'água, já vai no banheiro e a urina não tem cor. A urina é um jato fraco e abundante. Apesar dela ter um volume grande, o jato é fraco. São aquela pessoa que urina e depois tem ainda um restinho, um respingo de urina após a micção completa. Incontinência urinária é muito frequente. Fazer xixi na cama à noite, que nós chamamos de enurese. Micção noturna, então levanta para urinar várias vezes à noite. Emissão de fluidos sexuais à noite sem sonhos eróticos, né? Como eu já falei, ejaculação precoce. Durante perda involuntária de sêmen diurna, não só noturna, que a gente chama de espermatorreia. Nas mulheres, o prolapso do útero e secreção vaginal crônica. Isso faz parte da síndrome. O rim falhando, o rim pode também falhar ao receber a energia, o qi. Este é considerado um padrão de deficiência do yang do rim. O rim se recusa a receber a energia vinda dos outros órgãos, principalmente dos pulmões, porque existe uma relação direta entre pulmão e rim. Pulmão é pai do rim. Então, falta de ar ao fazer o esforço físico, respiração rápida e debilitada, dificuldade de inalar o ar, tosse, asma, sudorese, membros frios após episódios de sudorese, inchaço nos olhos, no rosto, o corpo magro ou não, às vezes é até um corpo inchado e muita agitação mental. A urina clara durante o ataque de asma. Então, a pessoa tem um ataque de asma e urina. Quanto mais asma, mais urina. Lombalgia, língua pálida, pulso debilitado, profundo, fino e fraco. Outra síndrome é a deficiência da essência Jing do rim. Essa deficiência ela pode ser congênita ou não, e envolve o padrão de deficiência do yin, preferencialmente, mas também pode envolver deficiência do yang. E em crianças, isso se manifesta com um desenvolvimento ósseo retardado, crianças que não crescem, fechamento tardio das moleiras, das fontanelas, apatia e até retardo mental.
Em adultos, essa deficiência ela pode se manifestar pela memória debilitada, muita debilidade dos joelhos e das pernas, perda dos dentes, queda ou embranquecimento precoce do cabelo, a atividade sexual é afetada e outra vez as dores lombares. Dor lombar, gente, tem uma relação direta com o rim. A desarmonia existe também quando existe uma desarmonia crônica do rim, ela vai acabar afetando outros órgãos, como o fígado. Quando você tem a desarmonia do fígado e do rim, você vai ter dor de cabeça na parte occipital da cabeça, insônia, sonhos que são bastante agitados e inquietantes, formigamento dos membros, rubor facial, tontura, olhos secos, visão turva, propensão a explosões de fúria, de raiva, porque tem o envolvimento do fígado junto, garganta seca, zumbido, sudorese noturna, sensação de calor na palma das mãos e na planta dos pés, evacuação é difícil, com fezes secas, menstruação é escassa, ausência até de menstruação, e emissão noturna do fluido sexual, ciclos menstruais muito alongados e infertilidade na mulher. Nós temos muita procura de mulheres que querem engravidar, que fazem a fertilização e não conseguem bons resultados, e quando nós conseguimos diagnosticar as debilidades em geral do rim e também conjugadas com o fígado, nós conseguimos fazer uma produção de energia do baixo ventre melhor e essa mulher engravida, né? Quase 90% das dificuldades para engravidar não tem a ver com obstrução de trompa, mas tem a ver com a deficiência do Qi, do Yin, do Yang do rim, muitas vezes aumento do Yang do fígado. Quando o rim tem uma associação de debilidades com o coração, existe ali palpitação, agitação mental, insônia, memória debilitada, tontura, emissão noturna também dos fluidos, urina escassa, escura, calor à tarde. Muitas vezes existe também uma conjunção de debilidades entre o rim e o baço. Então, o baço dá muita lassidão, muito pigarro na garganta, muito esquecimento, apatia mental, distensão abdominal, aversão ao frio, perda das fezes, muita diarreia, principalmente diarreia durante a madrugada, inchaço no abdômen, nas pernas, sensação de frio nas costas, tem a ver com a debilidade conjunta do baço com o rim. Em termos de debilidade de pulmão e rim, vai se manifestar muitas doenças do pulmão, como tosse seca, que piora muito à noite, boca seca, emagrecimento, falta de ar, dor lombar também, membros debilitados, sensação de calor ou febre à tarde, sudorese noturna, emissão de fluidos noturnos, calor nos pés, nas mãos e no tórax. Então, a pedra nos rins tem envolvimento do rim, do fígado e do baço, traduzindo um excesso de umidade e calor no rim. O tratamento do rim vai depender de cada síndrome que a pessoa apresentar. Então, vai no médico que faça medicina chinesa, acupuntura, fitoterapia, ele vai medir, vai conversar, vai medir o pulso e a língua e vai dar as ervas certas. A homeopatia é lindamente usada para tonificar o rim. Muitos medicamentos são tônicos do rim e depuradores, purificadores do rim, como berberes vulgares, plumbum, uva ursi, fórmica rufa, sarsaparrilha, cantares, parreira brava, etc. Fitoterapias chinesas vai depender da avaliação do pulso, mas alguma fitoterapia brasileira pode ser cavalinha, espinheira santa, folha do abacate, quebra-pedra, própolis, chapéu de couro. Exercícios físicos devem ser feitos, mas com moderação, sem excessos.
Alimentos frios e crus são descartados em deficiências do rim. Evitar muita salada, comida fria, principalmente à noite. Evitar tomar água gelada, de preferência a água na temperatura ambiente ou no fim da tarde, entre 17 e 19 horas, água morna. Caminhada pelo menos, no mínimo, 3 vezes por semana. Procurar dormir cedo, não se estender até de madrugada nas redes sociais, nos computadores ou na televisão. Chá de gengibre pode tomar e também pode fazer escaldapé à noite nos dias de mais frio com chá de gengibre. Procurar beber água o quanto desejar, também não é para forçar muita água, mas nunca essa água poderá ser gelada. Essa era a aula do rim hoje. É uma aula extensa e eu procurei resumir o máximo possível, levar esse conhecimento a vocês, ok? Agora vamos falar um pouco do BioVitality. O BioVitality é um complemento alimentar, complemento nutricional. Na verdade, nós temos aí no BioVitality apenas minerais que são vindos das algas marinhas vermelhas. Nós sabemos que o nosso corpo precisa de reposição de minerais. Os nossos alimentos hoje vêm com menos minerais e você, quando toma o BioVitality, você tem aí na composição mais de 50 minerais, muito disponíveis, de uma absorção excelente, sem risco nenhum para a saúde. A única exceção são as pessoas que têm deficiência séria do rim, que fazem hemodiálise, que têm ureia e creatinina alta, tem que seguir as instruções do nefrologista, não pode repor mineral que não vai filtrar esse mineral. Normalmente o BioVitality não causa alergia, porque ele é feito de uma maneira bastante purificada, com normas da Universidade Federal de Minas Gerais. Então é uma tecnologia holandesa onde tira todas as impurezas do mar, tira da alga marinha somente os minerais. É importante você suplementar mineral, principalmente para ajudar a assimilar as vitaminas que você consome através dos seus alimentos. Os minerais, eles entram na assimilação das vitaminas. As vitaminas antioxidantes, elas combatem os radicais livres, porém, sem os minerais, algumas vitaminas não conseguem ser assimiladas e não trabalham adequadamente. Por exemplo, a vitamina C, ela é importante na assimilação do cálcio. O zinco é importante para a vitamina A. O magnésio para o complexo B e o selênio para a vitamina E. A formação das enzimas no nosso corpo precisa de minerais. Os minerais são constituintes das enzimas. As pessoas diabéticas que perdem muito mineral na urina, elas também têm que suplementar o mineral que elas perdem na urina. A Associação dos Diabéticos recomenda a suplementação de minerais. Quando você toma 3 cápsulas do BioVitality, você já está consumindo padrões muito bons de mineral por dia, principalmente do cálcio, que seria em torno de 1,5 gramas de cálcio contidos nas 3 cápsulas do BioVitality. Sem falar das pessoas que têm osteoporose, e eu acabei de dizer nessa aula que o rim rege os ossos, então o magnésio, o cálcio, o silício é fundamental na formação dos ossos. Então, o magnésio é responsável por vários processos biológicos nos ossos e é essencial na conversão da vitamina D para a forma ativa da vitamina D. O manganês também é importante na mineralização dos ossos, na produção da cartilagem, do tecido conjuntivo. O zinco é essencial na formação do osso normal, participa também da bioquímica da vitamina D.
O boro, ninguém fala de boro. Boro é um mineral que melhora muito a absorção do cálcio. Interfere também na formação das vias hormonais. O cálcio, então, nem se fale, é o principal elemento para os ossos. O cobre também participa na formação. Então, quando você tem osteopenia e osteoporose, em primeiro lugar, você tem que cuidar do rim. Cuidando do rim muito bem, com a aula que está aí na internet para vocês do rim, essa aula do rim hoje, que foi dada hoje, vai para as redes sociais, vai para o meu canal no YouTube, Facebook, e aí todo esse cuidado que você deve ter com o seu rim vai privilegiar a formação do seu osso. Então, quando você cuida do rim e toma suplemento de mineral adequado, você vai melhorar muito da osteopenia e da osteoporose. O tecido conjuntivo também necessita de minerais para ser constituído, principalmente do silício. O silício é importante no tecido conjuntivo, é importante para a fixação do cálcio no osso, para o crescimento do osso. Crianças que têm déficit de crescimento, normalmente têm déficit mineral, déficit de vitaminas. Então, nós suplementamos, sim, nas crianças. Peço para as mães abrirem as cápsulas, 2 ou 3 cápsulas por dia, misturar no suco, na vitamina e fazer a criança tomar. Quando nós queremos cuidar da nossa pele, o envelhecimento da pele tem também muito a ver com vitaminas e minerais. As vitaminas antioxidantes, elas necessitam dos minerais para serem assimiladas. O cálcio, ele regula a diferenciação celular, porque estimula proteínas chamadas proteína quinase, que regula os processos de barreira de gordura da pele, reduz o ressecamento da pele e tem um efeito antioxidante importante na prevenção também do dano do DNA das células. Nossas células vão envelhecendo e o DNA vai se comprometendo. Quando você pensa em evitar câncer, né? O que provoca o câncer, o envelhecimento precoce da pele pode levar aos sintomas de carcinoma basocelular, espinocelular e até dos melanomas. Então, você levando mineral para o seu corpo, você vai nutrir a sua pele, evitando o desgaste dessas células. Então, a suplementação de minerais vai gerar, do modo geral, muita energia, disposição, isso é fato, os pacientes relatam que depois que começaram a suplementar mineral sentem mais força vital, auxilia muito em artrites e artroses, osteoporose, toda essa parte dos ossos, da formação e manutenção dos ossos, também dos dentes, fortalecimento muscular para quem faz academia, pega peso, tem que suplementar os minerais. Para quem tem baixa imunidade, suplementação de mineral também é muito importante. Aumento da velocidade do processamento mental para quem tem trabalhos mentais exaustivos, passa o tempo todo no computador, muita responsabilidade, quer melhorar a memória. Suplemente mineral. Então, não vai fazer mal para ninguém. A única exceção para quem faz hemodiálise, para quem tem insuficiência renal, não tem por que você suplementar, porque você não vai filtrar, vai acumular e aonde não precisa ser acumulado. Então, normalmente, você pode tomar 3 cápsulas ao dia, preferencialmente longe das refeições, pelo menos meia hora. Eu gosto muito, eu pessoalmente tomo ao deitar, depois não vou mais comer nada. Então, você pode ter aí uma absorção muito, muito boa dos minerais nesse momento do dia. Outras pessoas preferem tomar no meio da tarde, etc. Ok?